Antes de começar, também queria fazer um agradecimento especial. Hoje eu tive a grata surpresa de encontrar minha professora de português, a Clemari, que está aqui. Ela foi minha professora de português lá em São Paulo, e ela veio aqui só para tomar os meus erros de concordância. Vou até tomar aqui cuidado na minha fala para não cometer tantos erros. Mas agradeço mesmo, Clemari, uma satisfação te ver aqui. Você foi muito importante para a minha formação. Muito obrigado. Bom, pessoal, o tema de hoje é sustentabilidade. E existem várias maneiras da gente falar de sustentabilidade. A maneira mais simples, óbvia, é falar especialmente da questão ambiental, que é realmente muito importante. Mas eu queria aqui fazer uma discussão mais ampla com vocês, porque sustentabilidade não é só respeito ao meio ambiente. Sustentabilidade é justamente o equilíbrio de três conceitos. O conceito social, o conceito econômico e, por fim, o meio ambiente. Na nossa história, a história da evolução do homem, sempre o aspecto econômico esteve à frente dos outros dois, do social e do ambiental. Isso a gente agora consegue observar. Existia uma crença não verdadeira de que o aspecto econômico superaria todas as privações humanas. Que era possível se extrair matérias-primas do meio ambiente e, com isso, você conseguiria promover maior prosperidade para as pessoas, maior riqueza, maior progresso. Isso, como a gente sabe, não é verdade, né? O homem prosperou, muitas inovações, mas há um sinal de alerta, um sinal amarelo, quase vermelho, sobre esse modelo. Não é mais possível se fazer produção como se fazia antigamente, de maneira indiscriminada, com extração. É preciso equilibrar esses três conceitos. Mesmo do ponto de vista social, esse modelo não se mostrou adequado. Haja vista todas as desigualdades que a gente observa ainda no nosso país, também no mundo. Esse modelo de concentração de riqueza e de extração não foi possível promover prosperidade e felicidade para o conjunto da humanidade. É preciso, portanto, como eu disse, equilibrar esses três conceitos, o social, o econômico e o ambiental. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai fazer, de verdade, ter um mundo mais sustentável. Eu tenho uma profunda crença de que a gente só vai conseguir equilibrar esses três conceitos através do que a gente chama de empreendedorismo. Portanto, o empreendedorismo hoje está muito ligado à questão ambiental, social e econômica, porque o empreendedorismo será o fenômeno pelo qual a gente vai conseguir fazer com que a produção seja espraiada pelo maior número de pessoas, né? O modelo de concentração e de ênfase na questão econômica não se mostrou viável. Tampouco uma distribuição social sem a produção também não será suficiente. É preciso que a gente tenha a maior participação das pessoas nesse mercado, e essa participação, sem dúvida nenhuma, vai se dar através do empreendedorismo, né? Não é com Bolsa Família, nada disso. Vai se dar a partir da capacidade de trabalho das pessoas. Então, vamos lá. Eu preparei aqui alguns slides, que eu aqui vou utilizando conforme a gente vai falando aqui a nossa palestra. Alguém sabe o que é a micro e pequena empresa? Que é o tema do Sebrae. O que é uma micro e pequena empresa hoje no Brasil? Qual é o principal critério hoje utilizado para a gente falar de micro e pequena empresa? Existe um critério que o BNDES adota, que na minha visão não é o mais adequado, que é o número de funcionários. É considerado micro ou pequena empresa pelo BNDES quem hoje tem até 100 funcionários. Mas esse critério, na minha visão, não é o mais adequado, porque tem muitas empresas que têm poucos funcionários, mas já são grandes, faturam muito. E há empresas que têm muitos funcionários, às vezes até mais do que 100, mas o faturamento é pequeno. Na nossa visão, a menor caracterização de pequena empresa, ela se dá a partir do faturamento. E aí, o critério hoje utilizado no Brasil é o Simples Nacional. Portanto, é considerada a micro e pequena empresa quem fatura até R$3.600.000 por ano. E é faturamento, não é lucro, né? Então, essa é a caracterização da micro e pequena empresa. Mas, na essência, ela é muito mais do que isso.
Se a gente olhar aqui nessa palestra mesmo, no nosso auditório, a gente tem muitos empreendedores, né? A gente pode olhar aqui para o lado, olhar para o outro, a gente vai encontrar dentro dessa sala muitas pequenas empresas, muitos pequenos empresários. Vamos ver os números. Então, as micro e pequenas empresas hoje são 6 milhões no nosso Brasil, 1.800.000 só no estado de São Paulo, e há uma grande novidade, que é a figura do empreendedor individual, a figura criada há 3 anos, que permitiu quase 3 milhões de pessoas saírem da informalidade. Deixaram o mercado informal e passaram a ser empreendedoras de verdade. Quem é hoje um empreendedor individual? É quem fatura até R$60 mil por ano, portanto, R$5 mil por mês, trabalha sozinho ou com, no máximo, mais um empregado e desempenha uma atividade em mais de 400 tipos de ocupações. Então, é o cabeleireiro, é a manicure, é o pedreiro, é o eletricista, é o diagramador de sites e assim por diante. São 400 ocupações e essa é, na minha visão, a grande novidade no sistema produtivo brasileiro nos últimos anos. A incorporação de quase 3 milhões de pessoas no mercado formal. Só por curiosidade, quem aqui já é empresário? Levante a mão. Quem é dono de empresa? O Renato é dono de grande empresa. Quem tem vontade de abrir empresa no Brasil hoje aqui? Quem está na plateia tem vontade de virar patrão? Hoje, pessoal, o principal sonho do brasileiro é ser pequeno empresário. Não é mais, Pedro, como era antigamente, como era na geração dos meus pais, ter um emprego numa grande empresa, numa multinacional. Não é mais o principal sonho do brasileiro ser empregado, mesmo que numa grande empresa. Também está deixando de ser o sonho do brasileiro trabalhar na esfera pública. Muita gente já tinha aquele sonho, vou fazer um concurso público para ganhar a minha estabilidade. Minha mãe conta que na época dela, o grande coisa era casar com o gerente do Banco do Brasil. Era um bom partido. Hoje as pessoas não têm mais essa visão, principalmente os jovens. Hoje, de cada 10 jovens, 7 têm como principal sonho de vida abrir uma empresa. E vejam como a questão da produção vai impactar o futuro do nosso meio ambiente. Porque se as pessoas hoje têm como principal sonho de vida se tornarem empresários, produzirem, é preciso, desde cedo, educar essas pessoas para a boa produção. A produção ambientalmente correta, respeitando o meio ambiente e fazendo com que elas possam, no futuro, melhorar a nossa capacidade de produção. Eu vou aqui contar para vocês 2 histórias que eu acho que ilustram bem o que eu estou querendo dizer a respeito do empreendedorismo do Brasil. 2 casos reais. Um é o da dona Edna e o outro é do Felipe. São 2 empresários que atuam aqui no estado de São Paulo. Bom, vamos falar primeiro da dona Edna. Quem que é a dona Edna? A dona Edna é uma empresária em São Paulo que nasceu e viveu ali no bairro de Jabaquara. Para quem não conhece São Paulo, fica na periferia de São Paulo, quase na divisa com o Diadema e com o ABC. Uma região que é não uma região rica, é uma região quase periférica da cidade. Ela vive lá no bairro de Jabaquara, casada com o seu Ronaldo, há 30 anos. Sempre trabalhou por conta, trabalhava no ramo de beleza estética, ela cortava cabelo, depiladora, e ela teve 2 filhos, gêmeos. E quando ela teve esses 2 filhos, ela teve que parar de trabalhar para cuidar dos filhos, e só o marido dela, que pôde trabalhar, ele era funcionário de uma empresa de ônibus. Então, vocês imaginem a dificuldade da dona Edna de cuidar desses 2 filhos gêmeos com o seu orçamento. Mas ela era empreendedora. Ela trabalhava no ramo de beleza estética. O que ela fez? Ela teve uma ideia de abrir uma clínica na casa dela e passar a fazer os serviços de beleza em casa. E assim ela fez. E depois que os filhos já estavam um pouquinho maiores, ela retomou a sua atividade e recentemente ela inclusive se formalizou como empreendedora individual. Estava tudo indo bem, ela conseguiu criar os filhos, até que, no mesmo bairro, abre um salão de beleza. E aí ela ficou preocupada. Puxa vida, eu
aqui 20 anos trabalhando nesse setor, agora abre um salão de beleza, como é que eu vou fazer para concorrer com esse grande salão que veio para esse bairro? Aí ela teve uma ideia, ela viu que ela podia ter uma ideia, uma inovação para cuidar melhor dos seus clientes. Então, ela comprou uma máquina de depilação definitiva e, em um ano, ela triplicou o lucro e pagou o seu investimento. Ela conseguiu já quitar o que ela investiu para comprar essa máquina de depilação definitiva. Vejam só, com uma solução ambientalmente correta, inovadora, entendendo o mercado, ela conseguiu se manter ativa. Essa é a história de uma brasileira, que no caso é a dona Edna, mas eu sei que aqui em Bauru, nas nossas famílias, nos nossos conhecidos, a gente conhece muitos casos parecidos ao da dona Edna. Queria falar também do Felipe. Felipe, ele é um batalhador, ele perdeu o pai com 15 anos, ele também mora em São Paulo, ele perdeu o pai aos 15 anos, teve que ajudar a mãe desde cedo, a cuidar da família. Ele mora com a mãe com 2 irmãos mais novos, ele é o mais velho, é o único da família que conseguiu fazer faculdade, ele está cursando gastronomia, e ele é um dos melhores alunos da sala de aula, e por isso ele tem bolsa de estudos. Ele aprendeu com o pai a cozinhar e tem um grande sonho, que é ser dono de um restaurante. E ele está batalhando para conseguir atingir esse sonho de abrir um restaurante. Mas a gente sabe que um restaurante custa caro. Hoje, o investimento mínimo para se abrir um restaurante está na casa de 50, 60 mil reais. Às vezes até mais, dependendo do ponto, dependendo do tipo de restaurante que você quer abrir. Como fazer, então, para atingir esse sonho, para alcançar esse sonho? O que ele fez? Ele montou um site com um menu exclusivo, e ele vai na casa das pessoas fazerem a comida. Vejam que ideia. Ele aproveitou a sua habilidade de cozinhar, mesmo sem ter os equipamentos e o ponto necessário, ele vai à casa das pessoas, utiliza ali a estrutura da casa das pessoas e faz o jantar. Com essa renda, ele já pretende, no ano que vem, em 2014, ele é um cliente do Sebrae, a abrir um restaurante. Então, veja que o Felipe, ele é bastante batalhador, é também uma história digna da gente mencionar aqui de sucesso. Pessoa que batalhou, que planejou, que identificou uma oportunidade no mercado e, com isso, conseguiu ter sucesso. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que vocês acham? Por que esses 2 casos deram certo? Alguém tem ideia? Vocês acham o quê? Que foi sorte? Foi sorte? Foi ou não foi? Não, pessoal. Foi capacidade de planejamento. Não foi sorte. Isso é importante de dizer. Em primeiro lugar, foi planejamento e inovação. Esses 2 casos, a dona Edna e o Felipe, conseguiram identificar uma oportunidade no mercado, estudaram o mercado, sabiam muito bem o que fazer e aí empreenderam. Além disso, fizeram análise de mercado, identificaram a oportunidade, apostaram no diferencial dos produtos, ambos fizeram isso, ela com a máquina de depilação definitiva e ele fazendo almoços e jantares na casa das pessoas e, por fim, um amplo conhecimento no seu ramo de atividade. Agora, há muitos Felipes e donas Ednas no Brasil, vejam só. No Brasil, de cada 100 empresas formalizadas, 99 são micro e pequenas. 99. Juntas, essas empresas correspondem a quase 70% de todos os empregos que são gerados no Brasil e todas as ocupações. Por que é importante falar ocupação aqui? Porque, no caso da pequena empresa, o dono também é um trabalhador. Ele não tem a carteira assinada, porque ele é o dono, ele é o empreendedor, ele é o patrão, mas ele é uma pessoa ocupada. Então, quando a gente soma as pessoas que têm carteira assinada, trabalhando em pequena empresa no Brasil e no estado de São Paulo, aos donos, a gente chega a quase a 70% das pessoas hoje no Brasil envolvidas com o mundo do empreendedorismo. E juntas geram o equivalente a 20% das nossas riquezas. Portanto, pessoal,
Qualquer estratégia hoje de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente e à produção, passa pela pequena empresa. Não é possível se falar em sustentabilidade no Brasil sem falar em pequena empresa, porque, afinal de contas, as pequenas empresas são, de fato, os brasileiros. Elas são a quase totalidade da nossa população envolvida nesse mundo, né? Quando fala, portanto, em meio ambiente, não adianta só pensar na Petrobras, na Vale do Rio Doce, em grandes empresas. É preciso envolver esse público, senão nós não vamos ter sucesso nessa nossa estratégia de respeito ao meio ambiente e também de partilha dessas riquezas. Quando a gente olha esse número de 20% do PIB, se a gente não comparar com outros lugares, a gente não sabe se é muito ou se é pouco, né? 20% assim, ninguém, né? Parece pouco, né? Pode ser mais, pode ser menos. Quando a gente compara 99 com 20, 20 é pequeno. E, de fato, é. Para pegar Argentina e Chile, isso para não falar em Itália, Estados Unidos, Alemanha, na Argentina e no Chile, a participação das pequenas empresas argentinas e chilenas no PIB daqueles países é de, no mínimo, 40%. Portanto, o dobro do que a gente observa no Brasil. Há, portanto, uma grande chance dessas nossas pequenas empresas nos próximos anos aumentarem a sua participação em geração de riqueza no Brasil. E, se isso acontecer, nós vamos distribuir melhor a renda. Vamos ter mais pessoas empregadas, mais pessoas ganhando seus salários, mais pessoas participando da riqueza e, portanto, menos pobreza, menos miséria. E, se a gente fizer o nosso trabalho de conscientização dessa turma, também mais respeito ao meio ambiente. O que eu quero também falar hoje aqui para vocês é que respeito ao meio ambiente é um bom negócio, além de tudo. Não é só uma questão simples de respeito ao meio ambiente ou meramente de respeito ao meio ambiente. Mas, além de tudo, isso já seria muito se fosse só isso, mas a questão ambiental é, além de tudo, um bom negócio, como vocês vão ver aqui. Então, vimos aqui, o Brasil se destaca entre os países que são mais empreendedores no mundo. Vamos olhar aqui. Nós somos hoje o país onde a gente tem o maior número de empreendedores, tirando os Estados Unidos, China, nós estamos na sequência. No Brasil, a participação de mulheres no mundo do empreendedorismo está acima da média. Hoje tem mais mulheres envolvidas com a abertura de empresas no Brasil do que na média do mundo. Hoje, de cada 100 empresas abertas hoje no Brasil, 49 já são chefiadas por mulheres. Esse número é surpreendente. Isso, evidentemente, está levando em conta esses quase 3 milhões de brasileiros que são empreendedores individuais. Então, tem muita cabeleireira, manicure, pedicure nesse número, e é muito relevante esse número. Então, nós estamos indo bem. A escolaridade do empreendedor brasileiro tem aumentado, tem diminuído a taxa de mortalidade de empresa. Onde é que nós estamos mal? Na relação com o poder público, Pedro. Hoje, o Brasil é o 49º país mais burocrático do mundo. E vocês sabem quantos países tem nesse ranking? 49. Nós somos o último lugar. O Sebrae representa o Brasil nessa pesquisa, que é feita em 49 países. E quando se leva em conta tempo para se abrir empresa no Brasil, carga tributária e burocracia em geral, nós somos o último lugar desse ranking, né? Então, é preciso que a gente enfrente essa questão de verdade, né? Para que a gente tenha um ambiente para se empreender mais favorável, né? Com respeito ao meio ambiente, com legislação ambiental adequada, isso sem dúvida. E os pequenos empreendedores jamais pedem a flexibilização dessa legislação. O que se pede é clareza, né? É preciso ter clareza nessa legislação, para que o empreendedor saiba interpretar uma lei e possa aplicá-la. Em muitos lugares, a cidade de São Paulo é assim, o empreendedor, para abrir uma empresa, tem que detalhar um código de mais de 300 páginas. Se não bastasse os códigos, as próprias leis, há ainda os decretos regulamentadores, as portarias, que todo dia são alteradas. Enfim, é um inferno para o pequeno empresário se manter em dia com a sua empresa. E quem aqui é pequeno empresário sabe disso, que é difícil, né? Na cidade de São Paulo é mais difícil ainda,
Nós não temos um ambiente empreendedor. Em algumas cidades do interior, essa situação já está mudando, principalmente aquelas que estão aderindo ao sistema integrado de licenciamento. Então, nós vimos aqui que 27% das novas empresas brasileiras fecham as portas nos primeiros 2 anos. E uma das razões, sem dúvida nenhuma, é a burocracia. E essa quebra de empresa leva embora o dinheiro, que antes era a renda das famílias, e é preciso muito planejamento para fazer o negócio dar certo no Brasil. Esse é o principal gargalo hoje, né? É a relação com o poder público. Vamos lá. O Sebrae é uma empresa que foi criada há 40 anos e poucas pessoas conhecem o trabalho do Sebrae nessa área. Quando a gente pensa em Sebrae aqui, o que vem na cabeça de vocês? Vamos lá, pessoal. Hein, Pedro? Quando eu falo Sebrae, o que vem na tua cabeça? Pequena empresa, atendimento à pequena empresa. E a gente faz muito isso. É a nossa missão principal. Mas há uma outra missão tão importante quanto essa, que é trabalhar ao lado do poder público para melhorar o ambiente empreendedor. Essa é tão importante quanto a primeira. Temos aí a implementação da Lei Geral da Pequena Empresa, todos os decretos para regulamentar a pequena empresa, favorecer que o poder público passe a comprar produtos e serviços das pequenas empresas da cidade, e há também um trabalho muito importante, que é o trabalho de educação empreendedora, de levar para as escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, também nas universidades, o conhecimento do empreendedorismo. E nessas capacitações a gente coloca a questão do meio ambiente. Esse é um trabalho que a gente tem desenvolvido. Quero aqui contar, finalmente, uma outra história para vocês, que é a história do seu Sebastião. Prometo que é a última história que eu vou contar para vocês antes da gente abrir aqui o espaço para discussão. O seu Sebastião nasceu numa cidade do interior de Minas, quase conterrâneo dos pais aqui do Renato Zaiden, uma cidade que tinha 2.000 habitantes. Ele trabalhou desde cedo para ajudar a sua família, primeiro na roça, era trabalhador rural, depois num pequeno armazém da cidade, vendendo ali produtos, mas o que ele gostava mesmo de fazer, o seu Sebastião, era de jogar futebol. Muitos brasileiros têm o sonho de se tornar atleta, jogador de futebol. Então, lá atrás, antes mesmo, né, 1965, 66, ele foi achado por um grande clube do Rio de Janeiro, nessa cidadezinha do interior de Minas Gerais, e foi levado para o Rio de Janeiro para tentar a sorte como jogador de futebol. Ele ficou 2 anos morando nos alojamentos desse clube, em Bangu, no Rio de Janeiro, e machucou o joelho. Né? Naquela época, imagina, 1966, 67, machucar o joelho, mesmo muito jovem, significava fim de carreira. Nenhum clube mais acreditava que essa pessoa poderia virar um grande jogador de futebol, apesar de ter sido, né, ele conta, o melhor jogador que a cidade que ele nasceu já viu. E ele acabou tendo que voltar do Rio de Janeiro com o sonho frustrado de não ter conseguido seguir carreira de jogador de futebol. Mas, depois de ter conhecido a cidade grande, morou no Rio, aquela cidadezinha no sul de Minas de 2.000 habitantes, ficou muito pequena. E ele teve a vontade de tentar a sorte numa cidade grande. Ele conheceu um tio, já distante dele, não era um tio próximo, ele já me contou essa história, uma distante da família, mas que o convidou para ir a São Paulo tentar a sorte numa loja de calçados. Então ele foi chamado para ir a São Paulo trabalhar numa loja de calçados, e ele foi. Vamos ver o que aconteceu. O seu Sebastião, ele não tinha casa, ele dormia dentro da loja, portanto, ele abria e fechava a loja, ele não tinha casa, e trabalhou nessa loja durante muitos anos. Né? Abria e fechava a loja todos os dias, e o seu esforço foi sendo reconhecido. Ele sempre era o funcionário do mês. Contava que ele sempre conseguia ser o funcionário do mês, conseguiu guardar um dinheirinho, até que a loja foi vendida. Que história, né? Foi para o Rio de Janeiro, machucou o joelho, foi para São Paulo, morava dentro da loja, e aí a loja foi vendida. E aí, o que fazer? Ele tinha a opção de voltar para a sua cidade, mas ele resolveu tentar a sorte e, com um pouquinho das economias que ele tinha feito, ele resolveu abrir
a sua própria loja. Então, aí teve todas aquelas coisas que vocês possam imaginar. Teve que cuidar da escritura, verificar o ponto, fazer aí o seu pequeno planejamento, e ele abriu a loja. Então, ele teve sucesso nessa empreitada, apesar de que não foi fácil, né? Toda a burocracia, imagina, imposto, inscrição, alvará, tudo aquilo ele enfrentou. Ele levou 6 meses para abrir a loja, para legalizar o seu empreendimento. Vocês sabem hoje quanto tempo mais ou menos se leva no Brasil para abrir uma empresa? Alguém tem ideia? 60 dias? Esse tempo varia de lugar para lugar. A cidade de São Paulo, ela representa o Brasil numa pesquisa mundial feita pelo Banco Mundial, né? Isso é uma pesquisa chamada Doing Business, fazendo negócios. E nessa pesquisa é feito um ranking entre os países. O Brasil, representado pela cidade de São Paulo, está em 138º lugar nesse ranking, entre os países que mais se demora para abrir empresa. Hoje em São Paulo, leva-se até 60 dias, 72 dias, 80 dias, dependendo do ramo de atividade. Mas em muitos lugares, onde já existe sala do empreendedor, onde há um entrosamento com a prefeitura, esse tempo cai para até 5 dias. Há lugares hoje já no estado de São Paulo em que se abre uma empresa da noite para o dia, em 2 horas. É claro que estamos falando de atividades com baixo risco, tanto ambiental quanto para as pessoas. Quando você vai, por exemplo, abrir uma loja de fogos de artifício, é preciso ter uma fiscalização, verificar se os fogos estão sendo acondicionados de maneira adequada e tudo mais. Agora, quando vai se abrir uma pequena loja de sapatos, como a do seu Sebastião, não faz sentido demorar quase 6 meses para abrir uma loja. Bom, vamos voltar aqui para a história do seu Sebastião. Então, ele abriu a loja, trabalhou sozinho durante 3 anos, não tinha nenhum funcionário, fez o seu planejamento, cumpriu metas, relacionamento com a clientela, teve sucesso. E aí era hora de ampliar a sua pequena loja de calçados. E ele ampliou. Ele achou um terreno ao lado, comprou um terreno ao lado da loja, pôde fazer uma loja maior, conseguiu contratar funcionários, tinha uma variedade maior de produtos, de calçados, fazia eventos em datas comemorativas, explorava o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, Natal e tudo mais. E aí foi prosperando na vida. Casou-se, teve filhos e estava indo tudo bem, até que, sempre tem um até que, né? Ele foi obrigado a concorrer com uma grande loja de calçados que foi aberta na mesma rua onde ele tinha a loja dele, lá em São Paulo. Uma grande rede de calçados. E ele a loja começou a cair, entrar no vermelho, começou a ter dificuldade de pagar as contas. E ele teve que mudar de estratégia. Ele teve que mudar a sua loja, que era focada em produtos para todos os públicos. Ele achou um nicho de mercado e passou a ter produtos muito populares. Ele não quis concorrer com aquela empresa de grande porte, e aí achou um nicho para concorrer, para ter produtos só voltados a preços muito populares. Com essa nova estratégia, ele conseguiu manter a sua loja aberta, não precisou fechar, até que ele se aposentou. Então, em 34 anos de atividade, ele manteve o seu negócio próspero, teve outros bens como fonte de renda e pôde criar aí 3 filhos. E essa é a história do seu Sebastião, que saiu lá do interior de Minas Gerais, foi para o Rio tentar a sorte como jogador de futebol, não deu certo, voltou, foi para São Paulo, dormiu numa loja, não tinha casa, trabalhou, e no final das contas pôde criar 3 filhos, e eu sou um deles. Essa é a história do meu pai. Fico muito emocionado mesmo de poder hoje reconstruir a história da minha família pelo empreendedorismo. Eu hoje sou fruto do trabalho de um empreendedor que saiu lá do interior de Minas Gerais e pôde, com o esforço do seu trabalho, criar 3 filhos. E hoje eu, no Sebrae,
tenho muita vontade, todo dia que eu acordo, tenho muita vontade de trabalhar para poder ajudar tantos Sebastiões, Donas Ednas e seus Filipes pelo nosso Brasil afora. Fico muito satisfeito mesmo com essa missão de trabalhar hoje no SEBRAE. Quero falar para vocês um pouquinho sobre esse momento para se empreender. Se lá atrás, em 72, quando meu pai abriu a loja dele, o ambiente era complicado, hoje as coisas estão melhorando. Apesar da relação com o poder público ser ruim, ainda tem muita coisa para fazer, hoje é um bom momento para se criar empresa no Brasil, o empreendedorismo vive de fato um grande momento, o faturamento das pequenas empresas cresce todos os meses não é um momento melhor para se empreender. E o SEBRAE é essa instituição que existe exatamente para cuidar desse empreendedor. Então, tem mais de 2,5 milhões de empreendedores individuais no país. O SEBRAE tem mais de 3 mil cursos de capacitação e formação. Há um curso específico sobre questão ambiental, para que tanto para a indústria, para o comércio, para o serviço, terem boas práticas ambientais. O SEBRAE, no ano passado, atendeu em São Paulo mais de 400 mil empreendedores. 400 mil empreendedores foram atendidos só no estado de São Paulo. No Brasil foram mais de 1,5 milhão. Esse é um trabalho muito legal. O empreendedorismo no Brasil, então, cresce a passos largos. Cada vez mais pessoas buscam oportunidades para o seu negócio. Algumas dicas do SEBRAE. Acreditar na sua ideia, nenhum outro lugar do mundo tem o SEBRAE para te ajudar a começar. Mas ser dono não é fácil, o SEBRAE te ajuda a abrir a sua empresa. Tem curso, palestra, consultoria, atendimento presencial, planos de negócios, informação e gestão. Esse é o trabalho que a gente desenvolve. Agora, por fim, na parte final dessa nossa conversa, antes da gente abrir para as perguntas e para a interação, que é de fato a parte mais proveitosa da nossa fala, eu queria falar especialmente sobre a questão ambiental. Falamos aqui que o empreendedorismo é o que une essas 3 esferas, da economia, da parte social e do meio ambiente, e eu queria aqui destacar especialmente a questão do meio ambiente, nessa parte final da palestra, que é o desafio da sustentabilidade. Uma pesquisa que a gente fez com 3 mil empresários no estado de São Paulo, mostra que as micro e pequenas empresas, 60% delas não possuem conhecimento sobre os temas de sustentabilidade e meio ambiente, mais da metade. 47% delas acreditam que a gestão ambiental representa oportunidades de ganhos para as pequenas empresas. Então, já há muitos empresários que estão atentos à questão do meio ambiente como possibilidade de negócios. 72% das empresas entendem que as micro e pequenas devem atribuir alta importância à questão do meio ambiente. E quase 80% acham que as empresas que adotam ações de preservação ambiental podem atrair mais clientes. Então, poucas pessoas sabem como fazer, mas quase a totalidade acredita que atender a questão ambiental, ficar atento à questão ambiental é muito importante para o seu negócio. Vamos ver em relação às práticas. 80% dos pequenos empresários hoje em São Paulo adotam o controle do consumo de energia. 78% o controle do consumo de água. 68% o controle do consumo de papel. 66% fazem coleta seletiva. E 61% tratam os seus resíduos sólidos. São números ligeiramente satisfatórios. Claro que dá para melhorar, mas no que diz respeito a água, luz, papel, lixo e resíduos tóxicos, os nossos pequenos empresários em São Paulo já têm alguma consciência sobre essa questão. No entanto, ainda há espaço para crescer. Vejam só, menos de 83% dos empresários não captam água de chuva ou reutilizam água nos seus empreendimentos. Aqui há boa chance de crescer o respeito ao meio ambiente. 56% dos nossos empresários não reciclam pilhas, baterias ou pneus usados. E 54% dos nossos empresários não utilizam matérias-primas ou materiais recicláveis. Dá para crescer, pessoal. E aqui também tem oportunidade de negócio para novas empresas que queiram atuar nesse segmento ambiental, que promovam, por exemplo, sistemas de reutilização de água, que promovam reciclagem de materiais como baterias e pneus e a utilização de outros tipos de matérias-primas. Há possibilidade de negócio, é para isso que eu quero chamar a atenção. Meio ambiente pode também gerar renda para as pessoas e novas oportunidades de negócio.
Meio ambiente e empreendedorismo, os mandamentos da sustentabilidade que o SEBRAE prega nos seus cursos. Primeiro, dê preferência a produtos regionais. Segundo, elimine vazamentos. Use torneiras com sensor para gerar maior economia. Instale descargas com dupla função. Imprima somente o necessário. Programe a impressão para a função frente e verso nas impressoras. Instale painéis que captem energia solar. Mantenha a fiação elétrica em bom estado para economizar energia. Use lâmpadas econômicas fluorescentes. Diminua o uso de produtos descartáveis. E faça parceria com cooperativas e doe os seus resíduos recicláveis e compre equipamentos com selo Procel. São coisas que são fáceis de fazer. Dá para fazer, tanto em casa como na pequena empresa. Isso vai dar um tremendo resultado. Quero contar aqui um último caso, que é uma empresa atendida pelo SEBRAE. É uma empresa instalada em São Paulo, que ela produz brinquedos de madeira. Então, essa empresa foi visitada por um dos nossos consultores e a região de Bauru tem esse programa do SEBRAE, que é o Agente Local de Inovação. Já temos, até as nossas meninas estão aqui. Levantem para o pessoal conhecer vocês. Elas são as nossas agentes. Elas percorrem hoje as empresas, indústrias principalmente de Bauru, e visitam, fazem um diagnóstico de inovação e sustentabilidade e promovem ações ambientais para melhorar as empresas. Obrigado. Então, o que essa empresa instalada em São Paulo fez? Ela produzia brinquedos de madeira, ela utiliza um molde em chapa, e o resíduo desse material não pode ser descartado em lixo comum, e o SEBRAE ensinou essa pequena empresária de São Paulo a descartar o lixo adequadamente. Mas não é só. Ensinou também as melhores práticas da produção, e com esse ensinamento, essa pequena empresa reduziu em 40% a quantidade de resíduos gerados com uma simples troca de posição da chapa. Está vendo aqui? Só trocando a posição do que foi produzido na chapa, o layout da chapa, ela conseguiu economizar 40% no que diz respeito à quantidade de resíduos. Então, a chapa antes produzia 70 figuras, como essa aqui, passou a produzir 83, quase 13% a mais. Isso representou, pessoal, para uma pequena empresa, uma economia do equivalente a quase R$100 mil por ano, R$ 92.400. Essa pequena empresa conseguiu fazer com pequenas modificações. Vejam, aqui ela teve uma boa prática ambiental, descartou adequadamente os seus resíduos e economizou quase R$100 mil por ano. É um bom negócio ou não é respeitar o meio ambiente? Por fim, pessoal, eu queria fechar essa brevíssima apresentação com uma frase que eu gosto muito, que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, esse futuro tem um equilíbrio entre o social, o econômico e o ambiental. O nome do futuro é sustentabilidade, o nome do futuro, na nossa visão, é empreendedorismo. Muito obrigado.